Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom da sabedoria. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Muito bem, irmãos, esse é o dom da sabedoria que nós vamos dizer, é o último dom e o mais elevado dom, né? Olha só que vem a ser a sua definição. Hábito sobrenatural inseparável da caridade pela qual julgamos retamente de Deus e das coisas divinas por suas últimas e altíssimas causas, sob o instinto especial do Espírito Santo que nos faz saboreá-las por certa connaturalidade e simpatia, né? Vamos se debruçar sobre isso aqui, né? Para que você possa, gente, compreender o quão elevado é o dom da sabedoria, é necessário que você veja três vídeos que estão disponíveis. A virtude sobrenatural da caridade, o crescimento da virtude da caridade e também a excelência da virtude da caridade. Eu vou deixar disponível esses 3 vídeos para você. Veja esses 3 vídeos e depois também veja o dom da sabedoria, porque, gente, é aqui que nós vamos realmente experimentar em grau elevadíssimo a nossa vida com Deus. O dom da sabedoria aperfeiçoa a virtude da caridade, né? Aproximando ao nível divino. Por isso, é um dom prático, ele não é especulativo, pois dirige os atos humanos segundo as razões divinas, né? Lembra aquela música? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Quando a nossa vida está sendo dirigida por Deus, a nossa vida, em última instância, ela é amor como Deus é amor. Né? A virtude da caridade, que em nível impensável para nós, ela existe em Deus, e Ele derramou essa virtude da caridade ao derramar sobre a nossa vida o Espírito Santo pelo batismo. Você que é batizado, em você está o Espírito Santo, as virtudes e os dons. A virtude da caridade e o dom da sabedoria está em você. A virtude te faz capaz de tornar a vida, a natureza divina na sua vida. Isso é viver a santidade, meu irmão. E quando você esbarra no limite, o dom da sabedoria vem então, e os dons do Espírito Santo, não há limites. Então eis que você começa a amar de modo sobrenatural, né? Em virtude dessa suprema direção do dom da sabedoria por razões divinas, a amargura dos atos humanos se converte em doçura e o trabalho em descanso, né? Vamos lembrar aqui aquele exemplo da Santa Faustina, que com a sua amiga levavam cestos elevadíssimos. Aquilo era terrível para elas, elas não tinham força, mas pela virtude da caridade, por se doar ao irmão, por se doar às pessoas, elas faziam isso, e todo aquele amargor da dificuldade de fazer determinadas ações se tornava em doçura, né? Também coloquei alguns exemplos nos vídeos aí anteriores sobre aquela atriz de Hollywood que foi visitar Maria Teresa de Calcutá, e ela chegou num lugar assim horrível para um ser humano conviver, né? Totalmente nojento, e ela chega e fala para Maria Teresa: nem por $1 milhão de dólares eu faço o que você faz, Maria Teresa. E Maria Teresa também diz para ela: eu também não faria, mas Deus é o motor da minha ação. Isso é o dom da sabedoria. Ele faz com que aquela amargura de determinada ação se possa transformar-se em doçura, porque o que está movendo dentro de você é o Espírito Santo, pela virtude da caridade, lhe reforçando com o dom da sabedoria, né? O dom do entendimento, ele aperfeiçoa a fé. Nós falamos isso num vídeo anterior. Veja lá para você compreender isso. Agora, o dom da sabedoria, ele experimenta e saboreia o que a fé acredita, né? Em um trocadilho simples, seria como se eu lhe falasse uma receita e dissesse: é gostoso, determinada receita vai ficar com um sabor assim por causa daquele elemento e tal. Outra coisa é você fazer e experimentar. Isso é a diferença do dom sabedoria, por isso ele é tão elevado. Você experimenta dentro do seu interior a ação divina. Você percebe como é amar como Deus amou, né? Como é pensar como Jesus pensou.
O dom da sabedoria, ele faz o seu interior experimentar como é ser um cidadão do céu. O dom da sabedoria faz você saborear isso. Inclusive, a palavra sabedoria vem de sabor também. Há muitos cristãos que a sua fé está pautada nos conhecimentos que captaram pelo dom do entendimento, né? O dom do entendimento faz você captar a verdade. Não deixe de você ver esse vídeo para entender melhor isso. Só que tem muita gente, que tem a sua fé intelectualizada. Lê, debruça, escuta, tal, e tem apenas essa fé de recepção. Agora o dom da sabedoria é o passo seguinte, é experimentar e saborear através do dom da sabedoria. É preciso que a fé seja intelectual e vivencial. É o que São Tiago falava de fé e obras. De que me adianta ter fé se eu não tenho obras. De que me adianta conhecer tanta gente se eu não sou para tanta gente. Eu preciso ser, eu preciso me doar. O barato da vida é isso, gente. O cristianismo, Jesus Cristo, veio ensinar isso para nós. Veio ensinar que a vida não é apenas eu, mas é o outro. Esse Deus que se move de dentro para fora. E esse Deus que coloca o Espírito Santo para que nós também hajamos conforme Ele age, de dentro para fora. E não se resguardando e se fechando. O dom da sabedoria move a gente ao encontro das pessoas, ao encontro dos irmãos e ao encontro da comunidade. Santo Antônio de Pádua já dizia assim: tanta sabedoria tem o homem, quanto é o bem que ele pratica e nada mais. Quando você vê uma pessoa que não faz nada, que só fechando, e que só critica, e que só aponta, e que só fala, mas você não vê obra nele, não há sabedoria nisso. Porque a sabedoria está em saborear aquilo que entrou em você pelo dom do entendimento, pela virtude da fé, e quando você coloca para fora a serviço dos irmãos. O dom da sabedoria move você como Deus moveu. Deus poderia ficar na sua infinita sabedoria lá no céu e nada fazer, mas não. Ele humilhou a si mesmo e se tornou humano para nos ensinar esse caminho que Ele quer colocar para nós e que nós vamos um dia conviver com Ele. Você já pensou, se Deus não fosse sábio, Ele jamais desceria até nós. Diria a nós: olha, procurem-me nas contemplações, procurem-me nas orações. Não, Ele veio ao nosso encontro. Esse é o Deus que é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus único, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Senhor Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. Se comunica comigo, se comunica contigo. O dom da sabedoria que vem fazer com que nós experimentemos a natureza divina, essa ação sobrenatural que vem sobre nós, que vem sobre você e vem sobre mim. O dom da sabedoria é como ter uma visão desde a eternidade que abarcará tudo o que foi criado com a visão estruturadora de Deus. Até mesmo as coisas criadas são contempladas pelo dom da sabedoria divinamente. Gente, é assim. O dom da sabedoria, essa experiência tão importante, gente, que é perceber como que Deus se faz presente em tudo. E quando você tem o dom da sabedoria, você tem a experiência que Deus tem sobre tudo aquilo que Ele fez. Eu lembro quando eu estava na faculdade e eu estudei fisiologia, como é que funciona a ação muscular. Quando você faz um movimento com o dedo, quando você faz um estalar de dedo, que ação é uma ação fisiológica muscular, neuromuscular. Começa aqui com uma reflexão e se vai até a ponta do músculo. Quando eu estudei isso, eu falei: gente, como assim? Como é que alguém ainda não acredita em Deus? Algo tão perfeito foi criado, algo tão assim inexplicável. Jesus, Deus cuidou de nós e nos criou de forma singular, nos criou de forma espetacular. E o dom da sabedoria é você perceber dentro de você a sensação que Deus teve ao fazer você, ao fazer as coisas, ao fazer o mundo. Esse é o contato que nós devemos ter com Deus pela presença de inabitação. Esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que pela pessoa de Jesus nos resgatou, pela pessoa de Jesus nos liberta do pecado, que é a única coisa que impede dele ter uma harmonia conosco. Esse Deus que não se cansa de amar nós. Por isso Santa Teresinha dizia: ó, valha-me Deus, quão diferente coisa é ouvir essas palavras e crer nelas ao dom do entendimento, tá vendo? Ou entender por este modo a sabedoria. Quão verdadeiramente são.
Santa Teresa está dizendo isso. Ela passou daquele nível de compreensão, de captar a verdade. Agora ela está experimentando como é que Deus ficou extasiado quando ele viu a sua criação. Já pensou essa sensação vindo sobre você? Esse é o dom da sabedoria, faz você saborear tudo isso, né? O Espírito Santo concede esse dom, independentemente da classe intelectual de quem vai receber. Lembra lá em Mateus 11, 26, 25 e 26, Jesus diz assim: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e a revelaste aos pequeninos, né? Jesus falando da experiência que os apóstolos, quando ele enviou pela primeira vez, para que eles fossem evangelizar, para que eles curassem, para que eles expulsassem demônios, e quando eles voltam com aquelas boas notícias da sua primeira missão, e Jesus fala: olha que bênção, olha que bem-aventurança. E eles estão fazendo aquilo que eu fiz, estão saboreando aquilo que eu saboreei. Olha como é importante você compreender o movimento que Jesus faz com você. Jesus, ao se encontrar com você, lhe dá o verdadeiro sentido na vida. Você, ao encontrar com Jesus, descobre a maior riqueza da sua vida. Mas isso não pode ficar para você. Isso não é experimentar o dom da sabedoria. E é justamente quando os discípulos topam o desafio de Jesus de evangelizar outras pessoas, que eles vão experimentar a maravilha que é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o desafio para mim e para você. E quando você topa isso, ou seja, quando você sai de si, quando você se doa aos irmãos, independentemente de qual obra você opta por fazer na sua vida, Deus aí então concede esse dom da sabedoria, que vai além do entendimento, vai de experimentar como Deus experimenta. Meu irmão, se esse vídeo está fazendo uma edificação na sua vida, eu convido você, se inscreva no nosso canal, compartilha com os seus amigos, compartilha com seus familiares, venha fazer parte da nossa família. Olha como é que é importante, né, irmãos? Estamos refletindo sobre o último e maior dos dons de santificação, né? É um momento oportuno para refletir como viveremos o nosso cristianismo a partir daqui. Sabe, irmãos? Quando os dons do Espírito Santo vêm para a nossa vida, é para fazer com que a natureza divina cresça em nós, desenvolva em nós. É importante você perceber isso. Qual natureza você vai querer continuar regando? A natureza pecadora ou a natureza divina? É importante que fique bem claro essas coisas. Olha o que o padre Lallemand escreveu uma vez sobre a importância do dom de sabedoria. Ó, a maior parte das pessoas tem um gosto depravado e assim fazem as suas ações pondo o seu fim último, ao menos praticamente, na criatura e não em Deus. Cada um tem um objeto, um objetivo a que se apega e refere todas as demais coisas, não tendo quase afeição ou paixão, senão na dependência desse objetivo. Isso, sim, é verdadeiramente louco. O que ele está querendo dizer, o padre Lallemand? Ele está dizendo que aquela intenção sua que você tem em qualquer ação que você venha a fazer, mostra realmente aquilo que você está buscando. Quantas pessoas que fazem o bem ao próximo, mas ele está fazendo isso por uma segunda intenção. Um exemplo, um político quando fala: não, eu trouxe dinheiro lá do governo federal para cá, ele está falando isso porque ele pensou em cada uma daquelas pessoas que estão ali? Não sei, pode ser que ele esteja fazendo isso apenas como uma propaganda política, porque está chegando próximo às eleições, por exemplo. Então, ou seja, qual é o gosto dele? O poder. Ele quer continuar sendo um político, ele quer continuar mantendo aquela função política para continuar em evidência. Ele não está fazendo isso por amor ao próximo e, por fim, o último, amor a Deus. E você vai compreender isso vendo o vídeo A Virtude da Caridade. E isso sim ele fala que é verdadeiramente louco. Por que ele fala que é verdadeiramente louco? Porque você está colocando todas as suas funções, os seus conhecimentos, a sua busca, os seus desejos aqui na terra, e aqui tudo é passageiro. Quando você faz isso, percebe-se nitidamente que você não tem nenhuma relação com o sobrenatural, somente com o natural, e no natural tudo é passageiro, tudo tem fim, mas no sobrenatural não, tudo é eterno. Colocar todo aquilo que você é e aquilo que você busca para objetivos apenas passageiros, não quer fazer o seu mesmo esforço, porque o esforço será feito de qualquer forma, não quer fazer por aquilo que é eterno. Então é que você, a partir disso, você vai percebendo como é importante você, eu, cada um de nós, percebemos que cristianismo nós queremos para nós.
Porque senão você vai ficar sempre flutuando na sua conversão. Ora você está motivado e reza e busca a palavra, ora você está desmotivado e busca o mundo e as suas atrações. E assim você vai pisando lá e pisando aqui e pisando lá. Mas na verdade você não se desenvolve assim. Seu cristianismo ele fica estagnado, né? A nossa vida gira em torno do quê? Dinheiro, poder, vanglória, luxúria, que é aquela vida sexual desregrada que desonra a Deus, né? Então é importante que você, ao perceber aquilo que realmente domina o seu interior, logo lhe vem à cabeça a virtude da temperança. Quando você percebe as coisas que Deus criou, né? A nossa sexualidade, os nossos desejos, a nossa alimentação. Deus criou para que tenha equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, fica desordenado. E quando fica desordenado, aquilo que Deus criou se volta contra Ele mesmo. É importante você ver esse vídeo, também pela sua própria conversão, para que você possa compreender. Né? Quando Deus não ocupa o centro dos nossos objetivos, é daí que vem a idolatria. Quando Deus está no centro do nosso querer, dos nossos objetivos, aí nós temos então a sabedoria. Quando não, quando são as coisas passageiras desse mundo, aí nós chamamos de idolatria. Né? Quantas pessoas, quantos artistas, quantas vezes o dinheiro é o que ocupa o centro da atenção das pessoas. Por isso que muitas vezes os irmãos evangélicos, e com razão, acabam criticando nós na nossa idolatria, alguns que têm idolatria por Nossa Senhora. Por quê? Porque muitas vezes Deus não é o centro da nossa atenção, não é o centro da nossa ação, não é o objetivo central. Quando não é Deus, aí é idolatria. Independentemente de quem seja. É importante que você compreenda essas coisas. Até o catecismo da Igreja Católica fala isso, né? Que por Nossa Senhora nós temos que ter veneração, não adoração. Nossas ações revelam o que nós queremos. E o que queremos revela o nosso coração. Olha o que Jesus reforça sobre isso, lá em Mateus 15, 19. Olha, é do coração do homem que provém os maus pensamentos, homicídios, adultérios, impurezas, furtos, falsos testemunhos, fofocas e difamações. Eis o que mancha o homem, tá vendo? Então, quando o nosso interior não está Deus comandando, sendo o centro das atenções, vai se encaminhar para essas coisas que Jesus está falando. E isso realmente mancha o homem. Quando a gente fala de mancha, a gente fala do pecado. É o pecado que está aqui no coração, não é Deus, não é a ação do Espírito Santo. Por isso que São Paulo falava tão precisamente que as obras do Espírito Santo se opõem às obras da carne. Porque as obras da carne vêm do pecado e elas só querem se opor às obras do Espírito. Então, é claro, aquele que vive na carne, não vive sob a ação do Espírito Santo, tendo Deus como centro, vai se encaminhar para isso que Jesus fala, as impurezas, as más práticas e por aí vai. Afirmamos que no início o dom da sabedoria é inseparável da caridade. A caridade, por sua vez, é destruída pelo pecado. Quando você vê um vídeo chamado Pecado Mortal, você vai perceber a virtude da caridade é a ação de Deus em sua essência agindo em você. Então Deus é amor, mas Deus é santo também. Deus é amor, Deus é santo. O pecado mortal, quando a gente comete esse pecado, mata, ele destrói a caridade em você. Então, caminhar longe da virtude da sabedoria, da virtude da caridade e sem o dom da sabedoria é caminhar no pecado. Por isso, meu irmão, voltamos a afirmar, as obras da carne se opõem às obras do Espírito. É por isso que eu estou dizendo para você e também digo a mim mesmo, nós não precisamos a cada dia tomar decisões sérias sobre o nosso cristianismo. Ou a gente anda alegrando e contemplando aquilo que a carne quer, ou nós alegramos e contemplamos aquilo que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer para nós nada mais é do que transformar a nossa natureza pecadora em uma natureza divina capaz de amar. Padre Rui Marinho até acrescenta assim: queremos realmente saber se somos de Deus ou não? Examinemos os nossos gostos e desgostos. Seja ante Deus e as coisas divinas, seja entre as criaturas e as coisas criadas. De onde nascem as nossas satisfações e dissabores? Em que o nosso coração encontra repouso e contentamento, não é? Eu lembro que São Tomás de Aquino falava assim uma vez, ele fez uma evangelização, e ao voltar ele voltou para o sacrário, assim, encostou a cabeça no sacrário e disse assim: "Oh meu Jesus", e Jesus falou para ele: Tomás, Tomás, o que você quer de mim? E ele disse:
Eu só quero o Senhor, Senhor Jesus. E isso é essa amizade verdadeira que existe entre nós e Deus, essa presença de inabitação tão importante que nós vamos cada vez mais regando na nossa vida pela ação do Espírito Santo. E aí o nosso coração não deseja mais as coisas passageiras desse mundo. Nosso coração mergulha na vida divina e a vida divina vai tomando conta do nosso coração. Orar para nós é o nosso verdadeiro sabor. Adorar o Senhor Jesus não é mais um esforço para nós. Confessar para nós torna-se para nós algo prático, algo que nós vamos buscar naturalmente. Por isso que na definição falou assim, que nós vamos fazer o dom da sabedoria por connaturação e simpatia. Porque aquilo que é de Deus, que num primeiro momento é muito difícil de se fazer, é porque ainda vivíamos no pecado. Mas a partir do momento que você vive em Deus, essas coisas que antes era tão difícil devido ao pecado, por você permanecer na graça, eis que vai se tornando práticas assim, até mesmo desejáveis para o seu coração. João 8,34 está assim, Jesus falando: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é o seu escravo. Nós estamos dizendo isso, todo homem que se entrega a Deus, agora ele pertence a Deus. Aquele que não se entrega a Deus é escravo do pecado. Porque quando você se entrega a Deus, você ama. Quando você não se entrega a Deus, você não ama, você distorce o amor. O pecado é isso, ele distorce em última instância o amor que nós podemos ter pelas pessoas. Não fazemos porque Deus está nas pessoas. Fazemos as coisas porque queremos algumas coisas dessas pessoas em troca. São as chamadas segundas intenções. Estamos a falar do dom da sabedoria que não nos fará experimentar o sabor de ser de Deus se buscamos os sabores que o mundo nos oferece. Você não vai conseguir experimentar aquilo que Deus experimenta ao criar, ao derramar o seu Espírito Santo, ao fazer todas as coisas. Você não vai experimentar isso se você ainda busca no mundo os seus sabores, os seus contentamentos. Se você quer experimentar o dom da sabedoria, seja mais de Deus. Essa vida em Deus que é para nós pela ação do Espírito Santo, vai vir para nós a partir do momento que o nosso coração realmente deseja. Ou realmente na hora que o nosso coração profundamente quer isso. Né? A via mística, né? no dom do entendimento nós falamos isso, né? Sobre a via mística e sobre a vida ascética. Lá você vai entender isso, né? Nos impulsiona ao silêncio. A via mística é a via da contemplação, ao recolhimento, que é uma atmosfera ideal para o Espírito Santo derramar em nós seus dons. Quem quer muito Deus na sua vida, não abre mão de fazer o silêncio diário, semanal, não abre mão. Ele faz 5 minutos, 10 minutos, aquele silêncio onde ele não quer falar. Ele quer ficar com o Senhor, ele quer escutar o Senhor. É nessa atmosfera que o Espírito Santo vai vir sobre você, meu. Sob a ação dos dons, Deus vai ocupando o centro do nosso coração. Todos os dons. Veja todos os vídeos aqui, gente. Dom do temor de Deus, dom do conselho. Veja todos. Quando esses dons estiverem imperando no seu coração, meu irmão, as demais virtudes que também falamos em vídeos anteriores vão estar cada vez mais se desenvolvendo. E o seu coração vai estar de uma natureza divina tamanha, né? Padre Rui Marinho até diz assim: por isso, o místico deveria ser precisamente o normal em todo cristão, pois o é em todos os santos. Todos os santos da sua devoção, em última instância, foram místicos. Em última instância, se abriram às virtudes que o Espírito Santo colocou em nós. Se abriram aos dons que o Espírito Santo derrama continuamente em nós. Isso deveria ser o normal seu e meu. Eu sou cristão, tenho que ser homem de silêncio. Tenho que ser homem de oração. Tenho que ser homem que se abre ao Espírito Santo. Isso é normal. Não é anormal ser do silêncio. Não é anormal se abrir o Espírito Santo para quem é cristão. Quem é cristão é um outro Cristo. E Cristo era assim, gente. Pleno no Espírito Santo, não? A pureza do coração virá às pessoas que fazem esses exames de consciência constantemente. Vamos nos familiarizar com isso, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis tudo, que iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. E a vós que estáis comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por
tudo que sou, por tudo que tenho e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar de vós. Por maior que seja a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia poder-me juntar-me a vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.